Queridos, pegue a sua Bíblia, por favor, e logo número 4. Nós vamos ler o versículo de número 11 até o versículo de número 16. Quero louvar a Deus, que Deus possa abençoar a todos essa noite que veio adorar o Senhor, amém? Cadê o glória a Deus para Jesus? Abençoe meu amigo, que Deus possa lhe abençoar mais uma vez. Está escrito assim, todos acharam? Está escrito assim: e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha o homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia vestimenta, rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava assentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porque seu coração estava tremendo pela arca de Deus. E entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz de grito, disse: que voz de alvoroço é essa? Então chegou aquele homem com grande pressa e veio anunciar ao sacerdote. E era o sacerdote da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos já escurecidos, que já não podia ver. E disse aquele homem: eu sou aquele que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha, e coisa sucedeu, que seu filho morreu. Então respondeu o que trazia as novas e disse a Israel: fugiu diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. Além disso, também os teus filhos Hofni e Finéias morreram, e a arca de Deus é tomada. Meus amados irmãos, quando nós abrimos a Bíblia aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 4, uma vez mais Israel está debaixo de uma peleja. Uma vez mais Israel está debaixo de guerra. E a nação que se levanta contra a nação de Israel são os filisteus. Os filisteus de fato sempre foram uma nação que sempre tentaram prejudicar a nação de Deus, que era a nação de Israel. Nação de Israel é uma nação guerreira. Nação de Israel é uma nação envolvida em toda a sua trajetória debaixo de pelejas e debaixo de guerras. O cenário aqui de 1 Samuel é entender que Israel estava sobre a liderança de um sacerdote esse conhecido por nome de Eli. Alguns vão dizer que Eli, em contrapartida, também é um juiz e sacerdote, que a história diz que ele vive em um período em que a nação de Israel estava sobre a liderança, vivenciando um período dos juízes e um período desse sacerdote aqui. A história vai nos dizer que nesse período agora, a nação de Israel sobe a uma peleja, e quem vai em direção a esta guerra, quem vai completamente incumbido sob a liderança dessa peleja, são os 2 filhos desse sacerdote, chamado por nome de Eli, que colocaram no coração de fazer guerra, de ir para a peleja contra os filisteus. A Bíblia diz que a peleja começa, e pelo fato da peleja acontecer, Hofni e Finéias, sendo líder da peleja, perde a batalha, perde a guerra, voltam para Siló decepcionados, tristes, angustiados, querendo entender por que o Deus de Israel não deu vitória para eles naquela peleja. Eles vão tomar uma atitude, e a atitude foi o seguinte: vamos até Siló, vamos até a presença do sacerdote que de fato era o pai deles, e vamos pegar a arca de Deus, porque eles colocaram no coração que se a arca de Deus estivesse com eles na guerra, estivesse com eles na peleja, jamais eles perderiam qualquer tipo de guerra. Mas há um segredo acerca dessa arca. Essa arca por nome da aliança, que era a arca do concerto, que era onde a glória de Deus repousava, que era onde a glória de Deus descia.
ela não poderia ver de fora do templo de qualquer maneira, conforme ao sair fora do tabernáculo de qualquer forma, a não ser os sacerdotes e os levitas que poderiam trazer essa arca para o campo de peleja. Eles vão tomar uma atitude precipitada, colocar no coração e tratar essa arca de qualquer maneira, e vão subir para a peleja, vão subir para a batalha, não trazendo nenhum tipo de reverência pela presença e pela glória de Deus. O interessante é que, pelo fato de eles não reverenciarem a glória de Deus, não trazerem respeito pela glória de Deus, a peleja começa e novamente eles vão perder aquela peleja e também vão perder a arca de Deus. O que nós aprendemos aqui é que existem pessoas que querem vitória, existem pessoas que querem que Deus venha mudar a história, existem pessoas que querem ser bem sucedidas em meio às pelejas, mas não querem trazer reverências à presença de Deus. E enquanto você não reverenciar a presença de Deus não pode trazer vitória para a sua casa, a presença de Deus não pode trazer vitória para a sua vida. A Bíblia diz que eles vão tomar a glória de Deus, a presença de Deus, a arca de Deus, de qualquer forma, de qualquer maneira, colocando no coração que a arca de Deus daria vitória para eles. A Bíblia diz que a peleja começa de novo. A Bíblia diz que a peleja começa a acontecer novamente. Eles perdem a peleja e agora perdem também a arca de Deus. Se a arca de Deus, ela não é real, não é visível no meio da nação de Israel, a nação de Israel não pode vencer, a nação de Israel não pode triunfar, a nação de Israel não pode completamente subir de nível, porque a glória de Deus não está mais no centro da vontade, a glória de Deus não está mais no cenário de Israel. O que eu quero que você entenda nessa noite chuvosa, que o Espírito de Deus te trouxe aqui para lhe dizer: quer vitória de Deus, quer graça de Deus, quer mudança de Deus, quer que Deus faça algo na sua vida, aprenda a levar a glória de Deus de fato embaixo de reverência. Quem acredita, diga glória a Deus para Jesus. Glória de Deus. Existem pessoas que querem vitória de Deus, mas não respeitam a presença de Deus. Existem pessoas que querem que Deus venha fazer algo que venha mudar a sua história, mas não reverenciam a glória de Deus como é para ser respeitada e reverenciada. Eles perdem. Pelo fato de ele perder a notícia, corre o homem do meio da guerra com uma notícia não tão boa, coloca no coração e chega até o sacerdote, porque agora no meio da peleja os filhos do sacerdote morreram. E pelo fato dos filhos do sacerdote ter morrido e a glória de Deus ter ido embora, a arca de Deus ter ido embora, eles vão depositar a confiança no sacerdote, querendo entender qual é a resposta, querendo entender qual é o conselho, querendo entender o que é que o sacerdote vai liberar no momento de crise, no momento caótico que eles estão vivendo. Só que quando o mensageiro chega, a Bíblia diz que o sacerdote, ele está sentado numa cadeira, vigiando ao pé do caminho. Quando a notícia entra na cidade que a glória de Deus foi embora, que a arca de Deus foi embora, que os 2 filhos do sacerdote morreram, a Bíblia diz que o sacerdote toma um susto, cai da cadeira, e agora completamente declina Israel, porque agora não tem arca, não tem presença e não tem sacerdote, porque quem poderia trazer uma orientação era o sacerdote, quem poderia trazer um consolo, uma palavra de vitória no sacerdote. Só que agora o sacerdote cai da cadeira, quebra o pescoço e não tem presença, não tem sacerdote, e agora começou a declinar a nação de Israel, porque perdeu a glória de Deus, porque perdeu a presença de Deus, porque perdeu o líder caiu, quebrou a cabeça, quebrou o pescoço, e agora não tem mais quem pudesse liderar a sua nação. E agora Israel declina, e agora Israel não consegue agora ter um direcionamento, e a glória de Deus foi embora. O interessante é que no meio de tudo isso, a esposa de um dos filhos do sacerdote começa a entrar em um processo de parto, e nasce um menino, e para uma hebreia era normal e visível alegria no coração. O nascimento, do meio do nascimento, a criança ser um menino,
porque ia trazer alegria para o coração da mãe, porque aquele menino poderia se tornar um guerreiro, poderia se tornar um rei da época. E agora a mãe vai observar e vai dizer: o nome desse menino vai se chamar Icabô, porque foi embora a glória de Deus. O que eu quero que você entenda aqui, que quando o sacerdote tinha toda a possibilidade para dizer não, ele não tomou a atitude de sacerdote no meio da cidade de Siló, e deixou que os filhos pudessem fazer o que bem entendesse na mente, o que bem entendesse no coração. Porque o sacerdote que poderia ter tomado a atitude de não ter deixado os filhos levar a arca de Deus para a peleja, ele poderia ter completamente freado, poderia ter impossibilitado a morte dos filhos e ter impossibilitado a perca da glória de Deus. O que eu quero que você entenda é que você é um sacerdote levantado por Deus no meio da tua casa, que quem tem que tomar autoridade dentro da tua casa não é os filhos, mas se você, que é o cabeça da casa. Mas nós estamos vivendo dias tão complicados hoje, aonde os filhos têm tomado as decisões dos sacerdotes da casa, têm tomado as atitudes dos pastores da casa, e têm completamente deixado os sacerdotes calados, sentados, sem tomar qualquer tipo de direção familiar dentro do lar. Ele poderia ter completamente se levantado e dizer: não, aqui quem manda sou eu, aqui quem é sacerdote sou eu, e a palavra é não aqui. Mas não, ele deixou que eles tomassem a atitude que eles quisessem. Eles deixou completamente deixar levar a glória de Deus de qualquer forma, completamente deixando não ter a visão de um grande líder, que aquilo era errado, que aquilo não era certo, que aquilo não era o momento para se pegar de qualquer forma os utensílios da casa de Deus. Porque líder que é líder dentro da casa de Deus, dentro da sua casa, dentro da sua família, ele tem que entender que ele tem que liderar conforme aquilo que o Espírito Santo de Deus direciona ele liderar lá dentro. Você tem que exercer a autoridade que Deus te constituiu, a autoridade que Deus te deu, a graça e o cajado que Deus colocou na sua mão. Se é para dizer não, é não. Se é para dizer não dá, não dá. Você tem que exercer a autoridade que Deus te deu. Aí os filhos morreram, a família declinou, perderam a presença, perderam a glória. Israel completamente saiu do centro da vontade de Deus. Agora a notícia que corre no meio de Israel é que tem um líder frustrado, é que tem um líder derrotado, sem a presença, sem a glória de Deus, sem o direcionamento de Deus, completamente sentado na cadeira, completamente sem sequer um direcionamento, sem completamente tomar qualquer tipo de atitude, porque ele percebendo que a notícia não é boa, que a arca de Deus foi embora, ele não se levanta para guerrear, ele não se levanta para tomar uma atitude. Perceba que da mesma forma que o mensageiro visualiza ele estava completamente sentado. Tem gente que não consegue se levantar para guerrear, existem pessoas que não conseguem se levantar para completamente mudar o jogo do que está vivendo. O diabo está pintando, está apontando, está ganhando espaço, está dominando a casa, e ele não consegue se levantar e dizer: não, aqui chega, quem manda na minha casa é Deus, a minha casa é morada do céu, a tua casa pertence a Deus, a tua família pertence ao Senhor. Tomar o direcionamento correto. Mas o sacerdote estava sentado, ficou. Quando a notícia veio, cai da cadeira, quebra o pescoço, porque a mesma cadeira que colocaram ele, a mesma cadeira que vai fazer ele morrer ali. E o interessante é que nasce o neto, e no meio do processo dessa batalha, quem vai se responsabilizar de tudo aquilo que estava vivendo é a pressão psicológica que o neto vai vivenciar. Porque quando o menino nasce, o menino é chamado de Icabô, e Icabô representa: foi embora a glória de Israel. Agora o crescimento daquele menino, a fase do crescimento, todo mundo tendo que olhar, todo mundo tendo que visualizar, todo mundo tendo que entender que aquele menino só recebe aquele nome porque o tio errou, o vô errou, a família errou, a família sacerdotal quebrou, e agora ele cresce no meio de uma situação complicada, recebendo um peso de uma culpa que ele não tinha nada a ver. Ele recebe psicológico abalado, emocional abalado,
Porque quem errou foi os pais, foi o tio, foi o avô, e agora ele recebe o nome de Capô, representando todo mundo, olhando para ele e dizendo assim: você está recebendo esse nome porque a glória de Deus foi embora, porque a glória de Deus saiu de Israel. O sacerdote errou, teu pai errou, teu tio errou, e agora você recebe esse peso de culpa. E tem gente que está colhendo aquilo que não plantou, vivenciando uma fase ruim, mas Deus te trouxe aqui para dizer que toda maldição contra a tua casa e contra a tua vida está sendo quebrada, neutralizada aqui nessa noite. Levanta as tuas mãos bem alto, por gentileza. Eu profetizo em o nome de Jesus que todo mal contra a tua casa, toda a culpa está caindo por terra, e Deus está te dando vitória aqui essa noite chuvosa. Você acredita nisso? Diga glória a Deus para Jesus. A arca foi embora, e pelo fato da arca de Deus ir embora nesse processo, a Bíblia vai dizer que aproximadamente a arca de Deus ficou 20 anos fora de Israel. E o interessante é que nesse período aqui, nessa trajetória em que a arca de Deus está fora de Israel, a arca de Deus vai parar numa cidade chamada por nome de Gade. E quando a arca de Deus chega na cidade de Gade, ela vai ferir os guerreiros de Gade, e vão querer que a arca de Deus vá embora dali. Os príncipes dos filisteus se reúnem e não querem também que a arca de Deus fique dentro do templo de Dagon, porque a arca de Deus está trazendo prejuízos para ele. Quando eles levam a arca de Deus embora, eles colocam a arca de Deus dentro do templo de Dagon, colocando no coração, dizendo: Dagon vai quebrar a arca, Dagon vai esmiuçar a arca, vai acabar com o Deus de Israel, Israel será derrotado e o nosso Deus Dagon será glorificado. Mas no dia seguinte, quando eles vão olhar no limiar da porta, Dagon estava quebrado perante a glória de Deus, porque a glória de Deus é tão poderosa, a glória de Deus é tão extraordinária, a glória de Deus ela é tão tremenda, que os inimigos de Israel não prevaleceram contra a glória de Deus. Eu posso liberar algo para a sua vida, se prepare, porque a glória de Deus ela te cerca, a glória de Deus ela está no teu caminho, a glória de Deus está onde você pisa, a glória de Deus está onde você coloca a mão, a glória de Deus te envolve nessa terça-feira, e os teus inimigos vão ter que respeitar e ver que a glória de Deus está com você. Aleluia! Independente de qualquer crise, independente de qualquer luta, independente de qualquer batalha que você está vivendo, aprenda a cuidar da glória de Deus, que a glória de Deus vai cuidar de você. A Bíblia diz que eles se reúnem: não queremos mais que a arca de Deus fique aqui, manda a arca de Deus embora, vai para Gade, velhos guerreiros de Gade, e eles querem que a arca tome outro rumo, e a Bíblia diz que a arca ficou fora de Israel aproximadamente 20 anos. E a pergunta de Deus para a tua vida aqui nessa noite: como é que você tem cuidado da presença de Deus na sua vida? Como é que a glória de Deus ainda é centralidade na sua história? Ainda é centralidade na sua vida? Aleluia! Oh Espírito Santo! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles perderam nesse período sem sacerdote, sem presença, sem líder que pudesse liderar. Deus levanta Davi, e a Bíblia diz que Davi agora ele vai buscar de volta a arca de Deus. Quando Davi ele se posiciona como rei para trazer a arca de Deus de volta, porque o que importa para Davi é a presença de Deus. O que importa para Davi é a glória de Deus. O que importa no centro do reinado de Davi é a presença de Deus. E ele tomou atitude no coração e disse: não, vou lá e vou trazer de volta a presença do Senhor para a minha vida, para a minha história e para a minha chamada. Se levanta. E a Bíblia vai fazer questão de mencionar que nesse período a arca de Deus ficou na casa de Abinadab. E por 20 anos de nada aconteceu. Quando foi para a casa de Obed-Edom, em 3 meses muda todo o cenário da casa. Porque Obed-Edom, ele representava, ele cuidava, ele sacrificava perante a glória, perante a arca de Deus, perante a presença de Deus. E a presença de Deus vai mudar toda a área da casa, todo o ambiente, toda a família que estava vivendo em redor da glória de Deus.
em redor da presença de Deus. Quando você aprende a sacrificar perante a glória de Deus, a glória de Deus vai mudar todas as áreas da sua vida e da sua história. Trazer de volta. Por que eu vou orar pela sua vida? Trazer de volta a arca de Deus. E a Bíblia diz: tornamos a trazer a arca de Deus. Muda a história de um homem geteu que era Obed-Edom, que cuida, que guarda, que zela pela presença de Deus, que cuida da arca de Deus, que zela pela presença de Deus, que sacrifica perante a presença de Deus, e muda toda a história do cenário. E quando Davi, ele vai trazer a arca de Deus de volta, a história nos diz que Davi, em um momento completamente sem perceber, sem entender, ele coloca a arca de Deus sobre as carroças dos bois, os bois tropeçam, os atendem a tocar na arca, morre, porque a arca de Deus, ela não tem que ser levada sobre bois, sobre carroça. A arca de Deus tem que ser levada sobre os ombros dos levitas ou dos sacerdotes. Quiseram trazer a arca de Deus de qualquer maneira, e a Bíblia diz que Davi sacrificava, a Bíblia diz que Davi se envolvia, dava 6 passos, sacrificava perante a glória de Deus, porque a glória de Deus, ela é completamente envolvida por base de sacrifício, porque Davi entende que o sacrifício move o céu ao favor do ministério dele, move o céu em meio à chamada dele, é um sacrifício. O poder do sacrifício, irmãos, é algo muito extraordinário. O poder do sacrifício é algo grandioso. O poder do sacrifício, ele quebra cadeado, quebra corrente, abre as portas para você passar, joga por terra as impossibilidades. Há poder no sacrifício quando você sacrifica. Sacrifício é algo extraordinário. Era por isso que Israel sacrificava, levava o sacrifício na mão do sacerdote, para que o sacerdote pudesse colocar perante o altar do holocausto. Davi sacrifica, e no meio de tudo isso, quando Davi vem trazendo de volta a presença de Deus, a arca de Deus para Israel, Davi vai parando, vai sacrificando, e no meio de tudo isso, Davi era rei. Só que Davi vai tirar a coroa, vai deixar o cetro de lado, e vai começar a dançar perante a glória de Deus, vai começar a bailar perante a glória de Deus. A Bíblia diz que tem um personagem na Bíblia por nome de Mical, que fica observando, fica vendo a atitude do rei, dizendo: mas ele é rei, não pode fazer isso, ele é rei, não pode quebrar a ética desse jeito. Mas Davi começa a se envolver com a presença de Deus, porque Davi entende o que a prioridade na vida dele não é a coroa, mas sim o que é a prioridade na vida dele é a presença de Deus. Aleluia. Oh, meu irmão, gente de Deus, profetizar algo sobre a sua vida. Se prepare, porque a presença de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus movimenta, a glória de Deus quebra cadeado, a glória de Deus quebra a corrente, a glória de Deus joga por terra as impossibilidades. Oh glória, levante a sua mão para receber essa palavra, porque Deus te trouxe nessa noite de voz para dizer que hoje a glória de Deus, ela segue, ela entra na tua história. A glória de Deus não pode ficar de fora daquilo que Deus te projetou. A presença dele tem que estar real na sua vida. Aleluia. Oh Espírito Santo, pergunta de Deus hoje aqui: como é que está a presença de Deus? Será que você ainda carrega a glória de Deus? Será que você ainda leva a presença de Deus? Ah, pregador, mas foi muita guerra, foi muita luta, foi muito levante contra a minha história, foi muito levante contra a minha vida, foi muito levante contra a minha pessoa, e eu acabei perdendo no meio da trajetória a presença, eu acabei perdendo no meio da trajetória a glória, eu acabei perdendo no meio dessa luta que eu estou vivendo a presença de Deus. Só que o Espírito Santo te trouxe nessa noite aqui para dizer que a presença de Deus ainda é real, ainda é viva. A presença de Deus não te abandona. Muitas das vezes a gente diz: ah, mas Deus me abandonou, Deus mudou. Deus não muda, quem muda é a gente. É a gente que muitas das vezes vai esquecendo a presença dele no meio do caminho, vai dando ênfase para tanta coisa, vai dando credibilidade para tanta coisa, e vamos esquecendo da presença de Deus, que muitas das vezes tem que ser prioridade, tem que ser o centro da nossa casa, tem que ser o centro da nossa vida. A Bíblia diz que Mical está na janela, observando, visualizando tudo aquilo que Davi está fazendo perante a presença de Deus.
Só que o interessante é que Mical está na janela. Mical é o tipo de crente no meio do povo de Deus que não se envolve, mas critica, fica observando. Tem que é assim, irmãos, na janela. Ele está na janela, tem a visão de dentro e a visão de fora. Está dúvida ali, não sabe se envolve com a presença, não sabe que se carrega a presença, mas fica ali observando. Por que está desse jeito, por que está dessa forma? É um crítico da história, critica tudo, fala mal de tudo, não deixa quem quer se envolver de verdade. Tudo que acontece, ele aponta o dedo, ele critica, ele zomba, diz que não é, diz que não dá, diz que não está no preceito, não está no script, não está na rota, não está no calendário, não está no papel. Ele critica, mas está lá na janela observando que ele se envolve com a presença de Deus. E Deus te trouxe aqui para deixar aqui Mical pensar o que quiser pensar ao teu respeito. A promessa de Deus está real sobre a sua vida. Toca quem está perto de você, diga: a presença de Deus está real sobre a sua vida. Deixa quem quiser falar de você, deixa quem quiser criticar você, deixa quem quiser apontar o dedo para você, deixa dizer que te chamaram do que quiser. Quem te escolheu foi Deus, quem te honra é Deus, quem te colocou de pé foi Deus, quem te fez uma promessa foi Deus. Que tem de Mical no meio da caminhada, sim ou não? Sim ou não, irmão? Que tem de Mical no meio da caminhada. Mical, ela tem uma característica, sabe qual é? Te observar. Te observa. Fica te observando. Fica querendo achar. A segunda personalidade de Mical é achar o erro, tentar achar os teus defeitos. E tem gente que é assim, irmão, ele nunca vai conseguir enxergar as tuas qualidades, aquilo que Deus tem na sua história, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Só consegue visualizar os teus erros. É o crítico da história. Nunca vai te olhar com um olhar de vitória, mas sempre com um olhar de crítica. Para que isso? Por que desse jeito? Por que dessa forma? Existe gente que se aproxima de você só para trazer as críticas para jogar na mesa, na tua frente, só para te criticar. Não consegue enxergar as tuas qualidades, só consegue visualizar os teus erros. Meu Deus, só consegue jogar no ventilador que você é isso, que você é frito, que você é assado, que você é isso e aquilo outro. Só consegue mexer no teu passado. Não consegue enxergar um futuro extraordinário para você. Só consegue olhar e trazer os teus defeitos à tona. Dizer: essa daí não vai chegar a lugar nenhum, não. Esse daí desse nível não vai passar, não. Esse daí dessa fase que ele está vivendo vai ser luta e morte. Mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer uma verdade. E sabe qual é a verdade de Deus? Queira Mical ou não, Ele segura na tua mão, te coloca de pé e diz: a promessa está de pé sobre a tua história, está de pé sobre a sua vida. Está descendo um negócio de Deus aqui, ó. Já começou a arrepiar o braço aqui, irmão. Estou sentindo o Deus nesse altar. Oh, glória. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com Davi acerca daquela batalha com Golias? Sabe o que eu acho interessante? Davi, ele derrubou o gigante. Mas o maior segredo aqui não é derrubar o gigante. O maior segredo aqui é finalizar o gigante. É cortar a cabeça do gigante. Existem pessoas que são muito aptas e boas em derrubar, mas não finaliza. Derruba, mas não executa. E o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para dizer: derrube, mas coloca um ponto final nessa situação. Irmãos, fica derrubando, e se derrubar, uma hora levanta de novo, uma hora está de pé de novo. É por isso que você não entende, meu Deus, esse gigante toda hora está de pé, toda hora está vivo, toda hora está real, toda hora está visível de novo essa situação. Estou vivendo esse problema de novo, toda essa situação de novo, toda essa forma de novo. Mas de líder que é líder de caráter, de vitória e de guerra, ele não só derruba, ele executa também. Amém. Oh, glória. Olha para quem está do seu lado e diga: está na hora de colocar o ponto final. Está na hora de você finalizar certas situações. Está na hora de você usar a tua autoridade de líder, de guerreiro, de servo e de serva de Deus. Irmão. Porque a gente muitas vezes faz maior esforço para derrubar, mas na hora está de pé de novo.
Davi sabe o que ele faz? Ele corta a cabeça do gigante. Sabe o que Davi nos ensina aqui? Que ele está colocando um ponto final naquele gigante que se levantou contra a vida dele. Ô irmãos, tem situação que é necessário a gente finalizar. Porque tem coisas na minha vida e na sua vida que a gente tem que tomar a atitude de dizer, não, chega, aqui não vai dar não, essa situação mais não. Ver com quem a gente pisa, com quem a gente anda, com quem se envolve, quem se aproxima, com quem chega. E dizer, não, isso aqui não dá para mim, não, vou colocar um ponto final nessa situação e nessa história aqui, para não se levantar contra a sua vida. O que é que o Espírito Santo de Deus hoje te incomoda a tratar no teu coração e dizer, o que é que você precisa finalizar e colocar o ponto final? O que é que não está te envolvendo, não deixando você trazer de volta a presença, trazer de volta aquilo que você perdeu? Será que é o gigante? Será que é as impossibilidades? Será que é as barreiras? Será que é a muralha que não tem deixado você avançar? E você precisa, não sei para que mais gente está falando com alguém, eu sinto que Deus está falando, é preciso você colocar um ponto final nessa situação, senão não anda e não destrava. Está comigo? Diga amém. Está comigo? Diga glória a Deus. Você está deixando ganhar força, você está deixando ganhar proporção, você está deixando ganhar tamanho. Está ficando grande demais essa situação, a ponto de você não ter mais controle sobre ela. Não tem ponto como ela. Assim foi o sacerdote. Filhos faziam o que quiseram. A situação ficou tão grande que perderam a arca, morreram, acabou com Israel. Davi se levanta para trazer de volta aquilo que se tinha perdido. Vai buscar de volta a presença de Deus. E o Espírito Santo de Deus trouxe aqui para dizer, está na hora de tomar uma atitude, se levantar, pegar a espada e ir para a guerra de novo. Se levantar para a guerra de novo. Servir de novo. Sair da caverna, abandonar o que está vivendo hoje. Mas eu estou amargurado, estou angustiado, estou para baixo. O Espírito Santo de Deus é a tua força essa noite. O Espírito Santo pega pela tua mão essa noite e te coloca de pé para mostrar para o mundo gigante que ele te fez uma promessa. Glória a Deus. Aleluia. Traz de volta. Mical observa. Tenta de fato criticar a adoração. Tenta apontar o erro. Tenta apontar o defeito. Mas tem algo dentro de Davi que é muito maior daquilo que ele está sentindo em meio às críticas. Deixa quem quiser criticar que te critique. Deixa quem quiser apontar o dedo que aponte. A obra de Deus continua de pé sobre a sua vida. Amém ou amém? Amém ou amém? Fica de pé que eu vou orar pela sua vida. Vamos orar? Vamos clamar a Deus. Espírito Santo de Deus. A presença de Deus está aqui. Oh, glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Você crê que Deus está na casa? Você crê que Deus está aqui? Então corre no altar para me orar pela sua vida. Vem toda a igreja no altar, Senhor. Vem no altar de Deus. Corre no altar do Senhor. Deus levitas para me ajudar aqui com louvor de adoração. Isso. Chega no altar do Senhor, sem medo a gente vai clamar. E eu tenho a plena certeza que hoje você vai finalizar essa situação. Você vai colocar um ponto final nisso. Deus te chamou para guerrear, para liderar. Oh, Espírito Santo. Isso, você chegou na casa de Deus. Independente daquilo que você está vivenciando, Deus, Ele está com você. Deus é maior na sua vida. Você crê? Pode chegar sem medo do altar. Chega sem medo do altar do Senhor. Isso. Oh, Espírito Santo, fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos clamar ao Senhor. E eu não tenho sombra de dúvida que nessa oração, enquanto a gente está orando, enquanto a gente estamos adorando a Deus, o Senhor vai no teu endereço essa noite, nessa manhã. Você crê nisso? Fecha seus olhos. Tem uma presença aqui. Servos de Deus vão adorar a Deus com louvor. Enquanto os servos de Deus estão adorando, fecha teus olhos e te liga com Deus, porque está descendo um mistério de Deus aqui. O Senhor está falando muito comigo nesse altar. Eu vou já orar pela sua vida, mas quero que você ligue um propósito, uma fiação com Deus agora. Isso.
Oh Espírito Santo, pode adorar o Senhor. Isso. Fecha teus olhos. Fala com Deus. Queria que nessa oração você colocasse o teu projeto, colocasse aquilo que você colocou diante de Deus, hoje trouxesse à tona de novo. Deus, é nessa área, Deus, é dessa forma. Deus, eu quero clamar pela minha casa, eu quero orar pela minha família. Deus, é essa situação. Deus, é a restauração. Eu não sei, mas você e Deus sabe. Você chegou hoje aqui, sabe, você não viu, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe. E eu tenho a plena certeza que Deus é Deus que vai fazer algo acontecer. Oh Espírito Santo, aleluia.